Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o professor Carrilho e eu vou trabalhar com você a aula 14, Física C, se for alfa verde, ou aula 10, Física setor B, se você trabalha a alfa rosa. E a gente vai falar numa lei importante da termodinâmica nessa aula, que é a primeira lei da termodinâmica. Na verdade, o que a gente vai fazer agora é agrupar uma série de raciocínios que a gente vem trazendo desde a calorimetria. Então, a primeira indagação que a gente vai fazer hoje é como que um gás troca energia com o meio. Então, vamos lá. O que eu sugiro para você como uma boa maneira de você assistir a aula? Primeira coisa, eu acho que você pode tentar fazer o exercício extra desta aula, que é um exercício da Unifesp, em que tem um diagrama PV e você tem que ter muito cuidado que ali não é uma transformação cíclica. Ali o gás vai do estado A a um estado B por dois caminhos distintos. Então o gráfico parece uma cíclica, mas ele não sai do estado A e volta no estado A. Ele vai de A para B por um caminho e por outro caminho. E ali pratica-se um pouquinho de equacionamento e alguns raciocínios. Então, depois que você tentar fazer esse exercício, você volta para o vídeo e acompanha a minha explicação. Combinado? Fechou. Então vamos lá. A pergunta é, como que o gás pode trocar energia com o meio? Eu vou dando situações. Por exemplo, se eu pegar uma certa massa de gás, e quando eu falo uma massa de gás, está aprisionado num determinado recipiente, e, por exemplo, encostar numa fonte quente, o gás vai receber energia? A resposta é sim. Vai receber energia térmica. O que ele vai fazer com essa energia térmica é uma outra discussão. Então ele pode, por exemplo, trocar energia térmica com o meio. Se eu pegar esse gás e encostar numa fonte fria, o gás cede energia térmica, cede calor para a fonte fria. Então, possibilidade número 1, o gás pode trocar energia térmica com o meio. Energia sob forma de calor. E a quantidade de energia térmica trocada entre o gás e o meio é dada pelo quê? Pela quantidade de calor. Tudo bem? Muito bem. O que eu sei lá da calorimetria? Ora, se eu tenho um sistema, que é o gás, estiver próximo a uma fonte quente, portanto, ele vai receber essa energia térmica. E quando eu calcular a sua quantidade de calor, o que vai dar positivo? Lembra, lá da calorimetria, que positivo o sistema recebe calor. É um processo endotérmico. Consequentemente, o contrário, se ele estiver próximo a uma fonte fria, então o gás, se estiver, por exemplo, próximo ao ambiente, que o ambiente está frio, ele cede calor para a fonte fria. Portanto, na hora de eu calcular a quantidade de calor do gás, tem que ser negativo. Lembra sempre que o nosso objeto de estudo é o gás. Quando eu falo assim, é que o gás trocou, que o gás ganhou ou perdeu. Que é a quantidade de calor que o gás ganhou ou perdeu. Sempre a quantidade de calor que o gás ganha ou perde. Qual é a outra maneira com que o gás pode trocar energia com o meio? Nós vimos na aula passada. Quando um gás, por exemplo, empurra um êmbolo, ele está trocando energia mecânica com o meio. Então, quando ele é submetido a uma expansão, é uma troca, só que é uma troca de energia mecânica. Quando ele é comprimido, a mesma coisa. Então, a outra possibilidade é ele trocar energia mecânica. A aula fundamental, a aula passada. Como que eu calculo a quantidade de energia mecânica que o gás troca com o meio? Calculando o trabalho. Então, a quantidade de energia mecânica trocada entre o gás e o meio é dada pelo trabalho. Isso está no seu resumo, está no PDF que está disponível para essa aula. Fica tranquilo. Agora, você tem que ter muita atenção nisso aqui, ó.
Quando o gás for submetido a uma compressão, ao meu gesto, o gás é comprimido. Você lembra do sinal do trabalho? O trabalho dá negativo. O trabalho é negativo, mas significa um recebimento, um ganho de energia. Então, quando o trabalho é negativo, muita atenção. O trabalho é negativo, mas significa que o gás está recebendo, está ganhando essa energia. Consequentemente, se o gás é submetido a uma expansão gasosa, lembra? O gás está empurrando o êmbolo para fora, gás, está perdendo energia. Então o trabalho é positivo e ele está cedendo, perdendo energia. Então atenção, que quantidade de calor e trabalho tem interpretação de sinais distintas. Interpretação distinta. Que positivo é ganho. Trabalho positivo é perda. Quem sabe um vai tirando o outro por oposição. Tudo bem? Agora, imagine que o gás, ao mesmo tempo, esteja, por exemplo, encostado em fonte quente. Por exemplo, imagine um cilindro contendo gás, em que eu ponho fogo aqui. Então ele está recebendo o calor de uma fonte quente. Ao mesmo tempo, ele está cedendo calor para o ambiente. Portanto, ele está ganhando calor e perdendo calor. E suponha que ele sofra expansões, por exemplo. Então, o gás que troca tanto energia térmica quanto energia mecânica. É possível. Então, olha a cena. Imagine um gás que vai de um estado A para o estado B, eu te ofereço essa figura. Olha o que você percebe, olha o que está implícito na leitura da figura. Está vendo que tem uma chama aqui, ó? O que significa isso? Que eu estou fornecendo calor para esse sistema. Eu estou encostando o gás numa fonte quente. Com certeza tem entrada de calor no gás. E eu olho o êmbolo, olha a posição do êmbolo. Estava aqui, agora ele está aqui. Ó, o êmbolo não subiu, não teve uma expansão, portanto teve trabalho. Teve troca de energia mecânica. Portanto, este é um probleminha simples, em que o gás está trocando as duas modalidades de energia. Tanto energia térmica quanto energia mecânica. O que diz a primeira lei da termodinâmica? É um balanço de energia. Fala assim, olha, se o gás ganha 1000 de calor e gasta 700 de trabalho, 300, essa diferença vai ficar com ele. Então a primeira lei da termodinâmica diz assim, ó, o quanto varia a energia interna de um gás quando ele vai de um estado A para um estado B, é a diferença entre o que ele trocou de calor e o que ele trocou por energia mecânica, por trabalho. Esse menos, gente, esse menos que está aqui, é justamente para compensar a diferença de interpretação de sinais. Esse menos já vai acertar para a gente essa diferença na interpretação de sinais. Tudo bem? Ou, se você quiser, tá vendo, passar esse trabalho para lá, você pode escrever assim, ó, Q do trecho AB, na transformação AB, é o ΔU do trecho AB, mais o trabalho no trecho AB. Olha como é que você pode interpretar isso. Ó. Se você der calor para um gás, uma parte dessa energia ele usa para realizar movimento. O que sobrar, ele armazena. Eu falo assim, ó, descontado boas diferenças de interpretação, isso aqui parece o que acontece no corpo humano. Esse Q significa energia que eu jogo para dentro do meu corpo, ou do nosso corpo, é o alimento. Então aqui está falando, isso aqui é entrada de energia por alimento. O que você come é energia proveniente do alimento, uma parte você usa para movimentos, tanto os movimentos externos do seu corpo, quanto movimentos internos. Batida do coração, fluxo de sangue, expansão e compressão da caixa torácica. Então, o que você come, uma parte você usa para movimento. Agora, se você comer mais do que você se movimenta, vai ter sobra. A sobra você armazena. A única diferença é que no gás, se sobrar,
esse armazenamento vai se manifestar na forma de aumento de temperatura, as partículas vão ficar mais agitadas. Nós não podemos, então a gente armazena na forma de energia potencial, a gente fabrica gordura. Tudo bem? Então está aqui, essa é a primeira lei da termodinâmica, importantíssimo. A variação da energia interna nada mais é do que um balanço entre entradas e saídas de calor, entradas e saídas de energia mecânica. Simples assim, tá bom? Cuidado, vamos lembrar um pouco nas interpretações de sinal. Q positivo, lembra, o gás, eu sempre estou falando do gás, ele ganha calor. Q negativo, o gás perde calor. Pode ficar tranquilo que no seu resumo isso já está preenchido. Trabalho positivo, portanto, na expansão, o gás perde energia mecânica. Se ele é comprimido, apesar de ser um número negativo, ele significa um ganho de energia mecânica. Seria muito bom você fazer esse resumo sozinho, que você force a memorização disso e o significado disso. Lembra, se eu tenho uma variação positiva de energia interna, o gás fica mais quente. Se fosse o corpo humano, a gente fica mais gordo. O gás esquenta. E aqui, ΔU negativo, o gás esfria. Então, o sujeito do verbo aqui é sempre o gás ganha calor, o gás perde calor, o gás perde energia mecânica, o gás ganha energia mecânica, o gás esquenta, o gás esfria. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. O que nós temos que fazer nesta aula é praticar um pouquinho a primeira lei da termodinâmica. É uma aula relativamente simples. A complicação vem um pouquinho depois, quando a gente começa a aprofundar isso nas transformações em particular. Vamos olhar isso aqui. Naquele jeito, pausa o vídeo, você lê, tenta fazer, organiza os dados, conseguiu? Bola para frente. Só passa aqui para ver se você acertou bonitinho. Se não, vai lá para o próximo exercício, assim vai. Então, vou começar. Ó. Certa massa de gás ideal, certa massa, não sei quanto é o número de mols, encontra-se inicialmente no estado termodinâmico A e por algum processo atinge um outro estado termodinâmico B. Por não ser conhecido o processo pelo qual o gás foi do estado A ao estado B, o diagrama a seguir apenas representa esses dois estados sem especificar o tipo da transformação. Considere que entre os estados A e B, o gás passa por estados de volume tal que o volume que ele passa está sempre compreendido entre VB e VA. Não pode ser menor que VA, nem pode ser menor que VB. Então, o que ele está especificando é isso aqui. Ó. O gás está no estado A. Ele vai para o estado B. Por exemplo, ele não pode voltar, porque aí ele atingiria volumes menores do que A. Não pode. Ele pode passar do estado B, não pode, porque aí ele atingiria volumes maiores do que B. Então ele vai de A para B com volumes sempre compreendidos entre A e B. Então, sei lá, ele pode ir por esse caminho 1, poderia ser essa transformação 1, podia ser essa transformação 2, tá vendo? Podia ser essa transformação 3. Então, são possíveis transformações entre A e B. Eu não sei qual ocorreu. Né? Aí ele fala assim, na transformação de A para B, o gás trocou certa quantidade de calor Q a B e houve realização de trabalho da força de pressão desse gás. Essa letra aqui é a letra tal, tal a B. Entre esses dois estados, a variação de energia interna foi ΔU igual a ΔU AB. Lembrar que ΔU AB é o Q do trecho AB
menos o trabalho do trecho AB. A primeira lei da termodinâmica. Tudo bem? Tudo bem. Aí perguntas. 1. O trabalho é positivo ou negativo? Justifique a sua resposta. Então veja, não importa se ele vai pelo caminho 1, pelo caminho 2, pelo caminho 3, veja que ele sempre vai no sentido da expansão. Se é expansão, o trabalho é sempre positivo. Então vou escrever aqui, ó, 1. Embora a gente não saiba como ele foi de A para B, o trabalho é positivo, pois houve uma expansão gasosa. O volume VB é maior que o volume VA. De A para B, o ΔU é positivo, a variação da energia interna é positiva ou negativa? Justifique a sua resposta. Essa é uma importante. Pensa o seguinte, lembra quando eu ensinei no diagrama PV, a gente mentalmente traçar hipérboles? Por exemplo, imagine uma hipérbole que passa pelo ponto A e uma hipérbole que passa pelo ponto B. Ora, essa hipérbole representa uma isoterma TA. Essa hipérbole, uma isotérmica TB. Lembra daquilo? Quanto mais para fora for a hipérbole, maior a temperatura. TB é maior do que TA. Se TB é maior que TA, o B é maior que o A. Portanto, ΔU é positivo, eu vou escrever a justificativa. Então, 2. O ΔU de A para B é positivo, pois TB é maior que TA. Ou seja, o gás esquentou. Se o gás esquentou, a variação da energia interna dele é positiva. Vamos lá. Próximo. E a quantidade de calor de A para B é positiva ou negativa? Justifique a sua resposta. Vamos lá. 3. QAB é igual a ΔU do trecho AB mais o trabalho do trecho AB. É a primeira lei da termodinâmica, só que reescrita daquela forma. A quantidade de calor é o ΔU mais o trabalho. Como ΔU do trecho AB é positivo e o trabalho na transformação AB é positivo, se esse número é positivo, se esse número é positivo, esse número é positivo. Então, que no trecho AB é positivo. O gás recebe calor. Tudo bem, menino, menina? Vamos indo? Vai lá, próximo, último. Das 3 grandezas envolvidas na primeira lei da termodinâmica, QAB, o trabalho no trecho AB e ΔU no trecho AB, entre os estados A e B, ele quer saber qual que independe do processo. Então, o que ele quer dizer é o seguinte, ó. Deixa eu pegar e apagar aqui momentaneamente, ó. Vê se me acompanha aqui, ó. O ΔU de A para B vai ser uma constante, não sei se é 3 meios de NR, ou uma constante qualquer, ΔT. Horas, o ΔU depende do ΔT. Se ele sai de A, ele sai de uma temperatura.
sei lá, vou chutar, imagine que a temperatura aqui seja 200 kelvins. Ele vai para B, imagine que a temperatura aqui seja 500 kelvins. Não importa como ele vai de A para B. Ele vai sair de uma temperatura 200 e vai chegar numa temperatura 500. Portanto, o ΔU está fixo, independentemente se ele vai por um caminho assim, por exemplo. Ó. Se ele vai por um caminho assim. Dado que ele sai de 200 e chega em 500, se eu fixei a entrada e a saída, com certeza o ΔU está fixo. Portanto, a variação de energia interna independe do processo que ele vai de A para B. Só depende das temperaturas. Ora, o trabalho não. Por exemplo, se fosse, por exemplo, essa transformação, o trabalho seria essa área. Se fosse, por exemplo, esta transformação, o trabalho seria esta área. Então, o trabalho depende do tipo da transformação. Agora, ΔU é Q menos trabalho. Se ΔU é fixo, e o trabalho, se ela depende, o trabalho varia dependendo do tipo da transformação, dependendo do tipo do caminho do gráfico, para que a diferença permaneça sempre um valor constante, se esse número se altera, esse número também se altera. Portanto, grave uma coisa. Se um gás vai de um estado A a um estado B, o ΔU está fixo. Mas o trabalho e a quantidade de calor depende do tipo de transformação que esse gás realizou entre A e B. Tudo bem? Muito bom. Aqui as respostas que estão no seu PDF. Esse Federal do Paraná, ó. Epa. Aí. No diagrama abaixo são mostrados 10 isotérmicas, as quais variam de 100 em 100 kelvin, sendo que a mais fria representa 100 kelvins e a mais quente 1000. Então, mais fria é essa é 100. Essa é a mais quente, é 1000. Reforçando aquilo que a gente falou, a isotérmica mais afastada do par de eixos representa a temperatura maior. Então é 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 kelvins. O gás evolui segundo um ciclo que inicia no ponto A, indo em seguida ao ponto B, depois a C, depois a D e finalmente retornando a A. Então o ciclo é esse, de A para B, de B para C, de C para D, de D voltando para A. Pronto. Esse é o ciclo. Sabe-se que ao evoluir de B para C, o gás realizou um trabalho de 8.400 joules. Qual a temperatura no ponto B? Leitura simples do gráfico. A habilidade aí é só uma leitura do gráfico. B está nessa isoterma. Então vamos contar. 100, 200, 300, 400, 500, 600, ó, é essa isoterma. Então, essa isoterma é a isoterma dos 600 kelvins. Então, resposta 600 kelvins. Qual trabalho realizado no trecho AB? Quando ele pergunta, o trabalho é trabalho da força de pressão. Do trecho AB. Note que isso aqui é uma isobárica, é pressão constante. Portanto, P delta V. Então, trabalho é P delta V. Quanto é a pressão? Pressão é 2.500 Pascal, que é sistema internacional, 2.500. Vezes a variação de volume. Ele vai deste ponto, que tem volume 5, a esse ponto que é 10 centímetros cúbicos. Cuidado.
Então é 10 menos 5, centímetro cúbico, 1 centímetro cúbico. Para passar para metro cúbico, pensa assim, ó, se fosse centímetro para metro, 1 centímetro 10 a menos 2 metros. Ao cubo é esse 10 a menos 2 ao cubo, é 10 a menos 6. Então, vezes 10 a menos 6. Portanto, eu tenho aqui o valor do trabalho. Esse trabalho vai dar 1,25 vezes 10 a menos 2. 1,25, então isso aqui é igual a 1,25 vezes 10 a menos 2, a unidade é joule, porque eu trabalhei no sistema internacional. Qual trabalho realizado no trecho CD? CD não tem variação de volume, então trabalho no trecho CD é 0, pois não há variação de volume. Qual a variação de energia interna no trecho DA? Veja que DA é uma isotérmica. Então ele sai de uma temperatura e chega na mesma temperatura. Então a variação de energia interna é 0. Pois não há variação de temperatura. O gás nem esquenta nem esfria. Qual é a troca de calor? Quando ele fala qual é a troca de calor, é qual é a quantidade de calor trocada no trecho BC. No trecho BC. Note que na transformação BC é uma isotérmica. Assim como DA. Portanto, o ΔU de B para C é 0. Na primeira lei da termodinâmica, se ΔU é 0, quer dizer que o Q de B para C é igual ao trabalho de B para C. E o trabalho de B para C, ó, foi dado 8.400. Como é de B para C, a expansão é positivo. Então, Q do trecho BC é igual ao trabalho, e o trabalho é mais 8.400 joules. Tudo bem? Fácil? Não é fácil? Muito bem. Se prepare para as próximas aulas que a gente vai pegar a primeira lei da termodinâmica e aprofundar um pouco nas transformações particulares. Tá bom? É isso aí. Valeu!